Oi, gente, tudo bem? Tô há um tempinho sem dar as caras por aqui, já tava com saudade já de refletir aqui com vocês, mas é que o final de outubro, início de novembro até agora, né, foi um tempo muito animado na minha vida, muito assim, bombou. Então eu realmente não tive muito tempo de estar aqui com vocês, mas voltei, tá? Tô muito feliz por estar gravando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, o que é mais especial ainda pra mim, o que me deixa mais feliz, veio, né, essa ideia por intermédio do meu livro favorito, do meu autor favorito, o lindo do Tolkien, autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E aqui está a inspiração pro vídeo de hoje, mas esse box aqui, não o box todo, mas um dos livros desse box, que é um box de contos de fada dos Irmãos Grimm. Um dos contos me inspirou também para fazer esse vídeo, com o assunto de hoje, que junto com o Hobbit aí, vai dar, né, a fundamentação para a gente falar um pouco da reflexão de hoje. Então, gente, o assunto que eu vou trazer é um assunto que, como os outros, como eu disse aqui para vocês, eu acho muito pertinente falar. Porque o que acontece? Tem sido muito pregado dentro das igrejas um amor ao capitalismo, um amor ao materialismo. Porque parece que, assim, o que tem sido pregado é o seguinte, que se você é cristão, você não pode ter menos do que, por exemplo, uma BMW na sua garagem. Se você é cristão, você não pode ter menos do que uma mansão. Você não pode ter menos do que rios de dinheiro na sua conta. Não é por aí, tá? Porque o fato de eu ser cristã não me isenta de passar por certos apertos ou de não ter essas coisas. Porque muitas pessoas justificam isso através daquele versículo, né? Daquela palavra que Paulo registra em uma das cartas dele, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você for ver antes, está lá, posso ter tudo, posso ter nada, e tamo aí, tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, tá um amor ao materialismo, tá um amor aos tesouros, tá um amor ao dinheiro muito excessivo. Então, os valores estão sendo invertidos por causa disso, tá? Eu tenho visto amor às coisas, sabe? E a utilidade às pessoas. E isso é frase total de Orkut. Minha época de Orkut, você também que já teve a época de Orkut vai lembrar. Eu sei que você vai. Então, por que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? Então, a gente começa realmente a valorizar as coisas e deixar as pessoas de lado. Quando, na verdade, o que Cristo simplesmente falava era o quê? Amai ao próximo. Vamos fazer pelo próximo o máximo que a gente puder. Então, é baseado em um Hobbit, uma passagem específica do livro e um conto específico desses livros que eu mostrei para vocês, dos Irmãos Grimm. Por quê? Essa questão do capitalismo e tudo mais. O que o Hobbit e os Irmãos Grimm têm a ver com isso? A história de um Hobbit, para quem não conhece, é a história de uma comitiva de 13 anões que vão atrás da terra natal, Erebor, na Terra-média, que é um dos maiores reinos anões do mundo, perdão. Sendo que esse reino, essa cidade, Fortaleza, ela foi tomada por Smaug, um dragão, tá? Momento nerd de novo com vocês, mais um vídeo com Momento Nerd. Mas vamos lá. Então, essa cidade foi tomada por esse dragão Smaug, perdão. E todo mundo saiu, porque o Smaug ele dizimou tudo, ele acabou com tudo. Então, o Thorin, com mais 12 anões, eles resolveram partir em busca da Terra-média. Quer dizer, de Erebor, né? Terra-média, Erebor, enfim. Eles resolveram partir em busca dessa terra. Questão de honra dos anões e tudo mais, é a terra natal deles. E chegou o momento, né, na concepção deles, de retomar essa terra natal. Sendo que eles vão, só que eles precisavam de um ladrão, que no caso é o nosso Hobbit da história, Bilbo Bolseiro. E por que eles precisavam de um ladrão? Para roubar uma pedra Arken, uma pedra chamada Pedra Arken, porque concede, né, o direito a Thorin de reinar. O nome do anão é Thorin Escudo de Carvalho. Então eles precisam dessa pedra, né? Eles precisam do ladrão para pegar essa pedra. Então ele vai ter que ir lá por baixo de Smaug. Quem viu o filme sabe como é que Smaug é, sabe? Grande, feio, feroz, brabo. Então o Bilbo ele teve que encarar aquilo tudo. Só que por baixo lá do Smaug tinha um tesouro enorme de Erebor. Então quando Thorin, aí que eu vou chegar no momento, quando Thorin chega em Erebor, eles conseguem vencer Smaug, que na verdade eles não vencem. O Smaug ele sai de Erebor e vai atacar outra cidade, eles ficam sozinhos em Erebor e Thorin ele se depara com todo o tesouro de Erebor e ele fica louco com aquele tesouro. Sabe, ele começa a valorizar demais aquele tesouro. É basicamente, quem já viu o Senhor dos Anéis, quem tem contato com as obras, sabe, é basicamente o que o Sméagol fica, né,
como o Sméagol fica com o anel, meu precioso, meu amor, sabe? E aquilo deixa a vida do Sméagol totalmente dependente do anel. Então o Thorin, ele fica meio que dependente, preso àquele tesouro. E na história de Tolkien, né, não sei se em todas as histórias de fantasia, nem todos os contos são assim, mas todo tesouro de dragão, ele acaba sendo amaldiçoado. Assim acontece em As Crônicas de Nárnia. Especificamente A Viagem no Peregrino da Alvorada, aparece lá, né, que o tesouro de dragão, ele é amaldiçoado. Então o Thorin, ele fica sob o encantamento desse tesouro de dragão. Então ele é totalmente modificado, a mente dele fica totalmente presa àquele tesouro, o coração dele, tudo ali envolve o tesouro. Então ele esquece da família, esquece dos amigos, esquece da missão, que era retomar a terra natal, sabe? Então o Thorin, ele se transforma. Então é isso que eu quero trazer, como o materialismo, como o material, como às vezes o dinheiro transforma a gente. Então nas igrejas eu tenho visto muitas pregações assim, pessoas pregando sobre isso. Não, porque se você não tem algum problema. Eu já escutei isso na pregação. Se você não tem o dinheiro, se você não tem aquele carrão, né, se você não tem aquele casarão, então porque você não está tendo fé, porque você vai comer o melhor dessa terra. Tá, vou comer, mas o melhor dessa terra não é ter o pão de cada dia também? Não é ter condição de andar de ônibus e poder carregar o Rio Carlos todo mês? Sabe? Não, vamos pensar, sabe? Então a gente dentro da igreja há um julgamento muito grande, né? Eu estou colocando a igreja como instituição. Você começa a ver pessoas assim, igrejas cada vez mais elitizadas, né? Querendo mais material, e os membros e as pessoas ficam para trás, sabe? Então eu vou dar até uma lidinha aqui no trecho de O Hobbit, para eu ler aqui para vocês conseguirem visualizar comigo, que é o seguinte: olha o que o Thorin fala no final do livro pro Bilbo. Se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música, ou ao nosso lar, né, do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. Porque o Thorin, dentro dele, reconhece que aquele tesouro, aquele amor àquele tesouro, foi a ruína dele. Assim como foi com o Sméagol, o personagem. Ele se transforma, aquele anel, sabe, o anel de poder, aquela coisa, foi a ruína do Sméagol. Ele ficou totalmente dependente. Então você acaba não sendo mais você, sabe? Você esquece da sua autonomia, esquece de você, esquece das pessoas à sua volta. Então os tesouros, né, o dinheiro, tudo isso, o materialismo, acaba mudando a gente. Tem problema em querer algo mais, né, em conquistar as coisas? Não, o problema é quando você começa a menosprezar aquilo que você já tem. Você não valoriza aquilo que você tem. Por exemplo, eu valorizo muito porque daqui a pouco eu vou comprar pão. Graças a Deus, porque eu tenho dinheiro para daqui a pouco eu comprar pão. Sabe? Graças a Deus. Então, assim, é por aí, é você valorizar o pão de cada dia. Sabe? Eu vi uma vez na televisão, numa igreja, um rapaz falando que ele tinha um Chevette e que depois ele ganhou uma BMW, ele conseguiu comprar, eu não sei. Mas o modo como ele falava, parecia que o Chevette era a vergonha dele. Parecia que o Chevette era o problema. Porque ele não parecia que ele não podia chegar com o Chevette na igreja, que ele ia receber os olhares super, assim, de julgamento, sabe? Super incriminadores, assim, os olhares. Então, parece que o Chevette era vergonha. Imagina quem chega de ônibus, né? Meu Deus do céu, você tá vindo de ônibus? Nossa, que bom, eu tenho o Rio Card. É isso aí. Então eu chego de ônibus sorrindo ainda. Então, assim, gente, é a gente entender como o materialismo modifica o nosso interior, sabe? Como o dinheiro, como as posses, como tudo isso modifica. Como aconteceu com o Thorin, sabe? Se vocês derem uma olhadinha, se vocês jogarem na internet lá, trechos do Hobbit, situação de Thorin, Escudo de Carvalho e tal, porque na verdade o Hobbit foi dividido em 3 partes. Isso acontece muito na última parte, que é a Batalha dos 5 Exércitos. Você vai ver como desencadeou a loucura do Thorin, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que prezar mais, né? As coisas ou as pessoas. Como eu falei, não tem problema em querer mais, em querer atingir alguma meta, em querer comprar, sabe? Sempre ter o seu melhor. Não tem problema. Mas o problema é quando você desvaloriza o que você já tem, como eu falei aqui. Quando você desvaloriza os pequenos milagres que acontecem na sua vida. Sabe? Como acordar. Abre os olhos e você está na sua casa. Tem gente que está nas ruas, sabe? E não sabe se vai acordar no dia seguinte. Então agradeça, porque você tem a sua família. Final do ano está chegando, Natal está aí, estamos ao mês de Natal. Que é um período tão emblemático, tão simbólico de união, né? E você, graças a Deus que eu, pelo menos eu dou graças a Deus que eu vou estar com a minha família em casa. Glória a Deus por isso. Então, assim, gente, é a gente valorizar o essencial. É a gente querer buscar o essencial primeiramente, sabe?
Então, assim, gente, pra gente aprender como o materialismo modifica a gente. Então, vai acontecer, como eu já vi, de pessoas sendo julgadas na igreja porque, sabe, conseguiu o dinheiro da passagem na prova. Conseguiu, às vezes, a gasolina pro Chevette na prova, ou porque foi a pé para a igreja, sabe? Ou porque foi a pé para outro lugar. Mas a questão aqui é esse julgamento dentro da igreja que tem acontecido. Muitas pessoas dentro da igreja que fazem isso criticam as pessoas de fora. Irmão, olha primeiro para o seu próprio umbigo, olha para a trave que está no teu olho antes de olhar para o cisco do irmão, então, né? Vamos combinar. Então, assim, buscando sempre o essencial, primeiramente, que é estar com a família, é o lar, sabe? É interessante a gente pensar isso porque às vezes a pessoa tem uma mansão, mas não tem um lar, não tem a família por perto. Às vezes a pessoa tem um carrão, mas não tem ninguém para sair para passear com ele. Imagina. Gente, que é melhor você sair com a galera toda dentro do ônibus, assim, é divertidíssimo, é muito bom. Sabe, você ir, sabe, pra onde você quiser. Vamos pra praia, vamos embora, cheio de isopor, galera, sabe, zoando tudo, brincando. Isso é maravilhoso, porque a gente tende, às vezes, a pensar que Deus não tá nisso, mas Deus tá no relacionamento, Deus tá na alegria, Deus é alegre, sabe, Deus tá na confraternização entre amigos, Deus tá na família, sabe, Deus é amor, Deus é alegria. Então, assim, a gente tem que considerar esses pequenos milagres, sim. Sabe, essas pequenas coisas, sim. O lar, como o Bilbo considera tanto o lar dele, ama tanto o lar dele, não estava nem aí pro tesouro, ele não se deixou levar pelo tesouro. Isso é maravilhoso, sabe? Isso dá uma reflexão muito linda, sabe? E eu já estou acabando o vídeo assim, senão vocês não assistem mais os meus vídeos, porque estão ficando muito grandes. Eu só vou ler algo desse box aqui, não o box inteiro. É um conto, na verdade eu nem vou ler o conto todo porque ele tem umas 2 ou 3 páginas, mas é muita coisa para ler aqui. É lindo, né? Não tem como não olhar, não ficar olhando para a estética desse livro, assim. E ele é colorido por dentro, assim, sabe? É uma coisa muito fofa. Peraí, tem ilustrações aqui, azul, verde, amarela, é lindo esse livro. Então eu vou ler para vocês aqui rapidinho, não vou ler, mas eu vou dar uma passada rápida por esse conto que se chama O Pobre e o Rico. Que era uma época, né, diz aqui o início, né, muito legal. Há muito tempo, quando o bom Deus ainda circulava entre os homens na terra, aconteceu certa vez que ele se sentiu muito cansado antes que pudesse chegar a uma hospedaria, e já estava para anoitecer. Então, no caminho, ele encontrou 2 casas, uma de frente à outra, uma delas grande e bonita, a outra pequena e de aspecto pobre, sendo respectivamente uma de um homem rico e a outra de um homem pobre. Deus, nosso Senhor, perguntou: acho que não seria um fardo para o rico, e assim bateu a porta da casa deles. O rico, ele enxotou Deus para fora. Ele mandou Deus embora. Sendo que Deus, então, ele se virou e parou na casa mais humilde, sendo que ele foi super bem recebido na mais humilde, sabe? Tudo que eles faziam ali poderia ser simples, sim, mas era de coração. Então a gente começa a entender a intenção das coisas, né? É a questão do evangelho, tudo é o coração, sabe? Então, assim, às vezes a palavra diz, você não recebe porque pede mal, porque às vezes é a intenção do coração. A gente tem que saber a intenção do coração, Deus sabe a intenção do nosso coração, né? Então, voltando aqui para a história, a intenção do coração daquele homem era melhor. Então ele recebeu, fez de tudo melhor, sabe, dentro das possibilidades dele, para Deus. Então, no dia seguinte, Deus ele falou assim, olha, vocês foram tão bons comigo que eu vou conceder 3 desejos a vocês. Então, o marido, né, que era um casal, né, uma velhinha e um velhinho, que diz aqui na história, ele diz assim, ele observa o seguinte, deixa eu ler aqui rapidinho, porque é muito lindo o que ele fala, é muito lindo. Olha só o que ele fala. Mas o que eu poderia desejar, além da eterna bem-aventurança, é que nós dois, ele e a esposa, enquanto estivermos vivos, gozemos de boa saúde e que tenhamos o essencial, o pão nosso de cada dia. Não me ocorre um terceiro desejo. Sabe, então é lindo isso, é ele perceber, é ele, tipo assim, falar, né, que não tem mais o que ele poderia querer. Bem-aventurança, saúde, pão nosso de cada dia. Então, ele focou no essencial, sabe? Que é a saúde, a bem-aventurança e o pão nosso de cada dia, sabe? Então, é nisso que a gente tem que focar. Irmãos Green aqui dando uma liçãozinha na gente, assim como o Hobbit. Esses 2 livros aqui que fizeram parte da reflexão de hoje. Que foram, assim, a inspiração, as inspirações para essa reflexão de hoje, galera. Então, assim, vamos valorizar o essencial, sabe? Se você tem um Chevette, agradeça. Tem o Rio Card, agradeça, sabe? Sempre agradeça. Sempre valorize aquilo que você já tem. A sua casa, o seu lar, a sua família, tá bom?
Bom, a mensagem de hoje é essa, pra gente encontrar uma esperança nesse tempo totalmente assim voltado pro material, voltado pro capitalismo, e que a gente assim se apegue mais às coisas mais importantes, que é o nosso lar, a nossa família, aquilo que a gente já tem de valor, tá bom, gente? Bom, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para vocês e boa tarde. Tenham um bom dia, tá bom? Ih, confundiu agora, mas enfim, uma semana maravilhosa.